Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é Brenda do Catavento Ideias e no vídeo de hoje vim compartilhar com vocês meus 5 romances favoritos. Romance aqui no sentido da palavra histórias de amor e não como livros de ficção. Hoje em dia romance é um dos gêneros que eu tenho menos lido, então estou aceitando sugestões. Deixem aqui embaixo então qual romance favorito de vocês. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar seu curtir desde agora. Bom, o primeiro livro que eu gosto bastante desse gênero é Um Dia, do David Nicholls. Quando esse livro foi lançado teve todo um boom, muita gente leu, muita gente gostou, então não é um livro tão desconhecido assim. Inclusive o livro virou adaptação, como dá pra ver pela capa, estrelado pela Anne Hathaway, então é um filme bem famoso também. Mas eu digo que se você não tiver assistido o filme, leia o livro antes porque vale demais a pena, apesar de que eu gosto muito do filme também. E uma coisa que eu gosto bastante dessa história é porque ela me provocou sentimentos muito conflitantes. Assim que eu terminei o livro, eu achei que eu não gostava da história, e meio que fiquei um pouco frustrada, desapontada na verdade, porque tinha sido um boom muito grande, muita gente falando bem, e assim que eu terminei eu não gostei tanto. Mas depois, com o passar dos dias, eu comecei a perceber que na verdade o livro era muito bom sim, que tinha sido uma ótima experiência de leitura. E não é sempre que um livro consegue fazer isso com você, não te agradar no primeiro momento e depois, com o passar dos dias, te fazer pensar nele. Então foi um livro que não saiu da minha cabeça durante vários dias. Até hoje, às vezes, eu me pego pensando em alguns trechos. Em caso você não conheça a história, a gente vai acompanhar aqui a história da Amy e do Dexter. Eles se conhecem na noite da formatura, no final da graduação. E em seguida vamos acompanhar 20 anos da vida deles. E a diferença desse livro em relação a outros mais tradicionais é que a gente vai acompanhar, na verdade, um dia por ano da vida deles durante esses anos todos. Então é um estilo de leitura bem diferente do que a gente está acostumado. E foi uma estratégia de narrativa que deu muito certo, porque a gente fica muito curioso ao final do capítulo para saber o que aconteceu depois. O estilo de narrativa do autor é bem seco, mas ao mesmo tempo a história é maravilhosa, então você fica meio extasiada como ele consegue fazer isso com uma economia de palavras. E eu gosto bastante da evolução dos personagens nesse livro também. Tem alguns diálogos aqui que eu sempre penso até hoje neles. Então é realmente um romance que eu recomendo bastante. Meu segundo romance favorito é A Última Carta de Amor, da Jojo Moyes, mesma autora de Como Eu Era Antes de Você. Como Eu Era Antes de Você é um livro realmente queridinho de muita gente, mas eu confesso que A Última Carta de Amor é meu favorito da autora. E aqui a gente vai conhecer a história de duas mulheres em contextos sociais bem diferentes. A gente vai ter a Jennifer na década de 60, ela é uma esposa considerada troféu naquela época, e ela acabou de sofrer um acidente de carro, ela não lembra nada da família dela, ela não lembra do marido dela, e ela já tá se encontrando, assim, ela tá sendo apresentada àquela família novamente, porque ela realmente perdeu a memória. Ao mesmo tempo, ela sempre acha que tá faltando alguma coisa, ela não tá se sentindo tão bem naquela posição. E já é difícil você se sentir na posição que você esqueceu tudo, mas ainda assim ela sente que tem algo errado. Ela acaba encontrando nas coisas dela, bem escondido, algumas cartas endereçadas para ela, de um tal de B. A pessoa assina como B. E aí não só ela descobre que as cartas são cartas de amor, como ela estava traindo o marido dela, então ela não sabe o que fazer com essa situação. 4 décadas depois a gente vai ser apresentada a história de Ellie, que é uma jornalista que está procurando alguma pauta para a matéria. E por acaso, nos arquivos do jornal, ela encontra uma dessas cartas de B. Ela fica muito curiosa com essa história, porque ela também está vivendo um relacionamento meio complicado, ela está se relacionando com um homem casado. E ela vê nessas cartas uma forma de justificar o relacionamento dela. Então ela se apega bastante a essa história, fica muito envolvida e quer descobrir quem eram esses dois e se eles de alguma forma ficaram juntos ou se ela pode contribuir com isso. Eu gosto bastante dos paralelos que a autora faz nessa história. Então na década de 60 a gente vai ter Jennifer, que é uma esposa considerada troféu, e você num primeiro momento vai encarar ela como uma personagem bobinha, e aí você percebe que na verdade não, ela é muito forte, uma personagem muito incrível. E a gente vai ter na década atual Ellie, que é uma jornalista que tem toda a independência do mundo, ela tem uma carreira bem sucedida, ela tem uma casa boa, ela tem todo um contexto social favorável e ao mesmo tempo ela acabou se envolvendo nessa situação de um relacionamento que não está indo pra frente. A autora também consegue transitar sobre esse tema da traição sem te deixar fazer um julgamento prévio. Ela meio que apresenta os dois lados e você começa a ficar na dúvida o que você realmente acha, porque traição geralmente é um tema muito difícil, então no primeiro momento a gente sempre pende pro lado de quem tá errado. E nesse livro a autora consegue trabalhar isso bem, assim, de fazer pensar os diversos ângulos que a história te traz. Como história de amor, como história romântica, eu realmente prefiro a história de Jennifer na década de 60. E tem algumas passagens desse livro que não saem da minha cabeça até hoje. Tem um trecho específico que foi tão maravilhosamente escrito que vez ou outra eu recordo dele quando eu penso em história de amor, quando eu penso em livros de romance que são bem escritos. Então é outro livro que eu indico bastante. Hoje em dia esse livro não pode ser encontrado nessa edição, na verdade até pode se você procurar num sebo ou alguma coisa assim, mas a editora relançou uma outra capa para combinar com os estilos de capa que eles começaram a lançar dessa autora depois.
mas eu particularmente sou super apaixonada por essa capa, eu acho ela muito linda e se você tiver a oportunidade de comprar nessa edição, eu acho que vale mais a pena. Outro livro de romance que eu sou apaixonada é Amor, do Daniel Glatower. Esse é um livro de dois personagens que se conhecem muito por acaso. A Amy estava tentando cancelar uma assinatura de uma revista e por conta de um erro, digitando o e-mail, ela acaba endereçando esse e-mail pro Léo, sendo que ela acaba errando isso mais de uma vez. E por conta desse evento inesperado, eles começam a trocar e-mails. A Amy é casada e chega um ponto que ela percebe que ela não deveria mais trocar aqueles e-mails, que as coisas estão indo longe demais, mas eles não conseguem deixar de se falar. O Léo, ele acabou de sair de um relacionamento, então tem esse contexto meio complicado. E eu acho bem engraçada essa frasezinha aqui que o livro coloca, que é: se você já encontrou a pessoa perfeita, por que arriscar a conhecê-la? Então os e-mails que eles trocam são muito gostosos, são muito irônicos, o humor deles é bem afiado. É um livro que passa super rápido. Eu peguei esse livro bem rapidinho, só pra fazer o roteiro do vídeo. E eu comecei a ler bem por acaso, assim, só pra relembrar a história, e quando eu vi, estava na página 10. Então é um livro que é realmente muito bem escrito, que prende você do início ao fim. E o livro é todo em formato de e-mails. É como se fosse uma releitura. O autor teve inspiração em fazer dessa forma, já que antes a gente tinha muitos romances epistolares, ou seja, contados através de cartas. Como o livro é escrito dessa forma, você fica muito curioso, porque às vezes os personagens passam dias sem trocar e-mails e você fica extremamente curioso para saber o que aconteceu durante aquele período. Então é um estilo narrativo que eu gosto bastante. Dá pra perceber, né, já que eu também gostei, favoritei Um Dia, que tem essa coisa da quebra também, sendo que em um dia é um dia por ano, e aqui são essas trocas de e-mails entre alguns dias. E o livro fez tanto sucesso que foi lançada uma continuação, que é Amy e Léo, a Sétima Onda. Meio que o livro ficou um pouquinho fora de contexto, o segundo título, porque na verdade traduziram o primeiro errado, mas depois que eu saiba, lançaram uma outra capa pra esse aqui. Mas são livros que eu recomendo bastante, eu realmente sou apaixonada por essa história e eu sempre indico a algum amigo que tá buscando um bom romance. Outro livro que eu sou apaixonada e não podia faltar nessa lista é Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Ele é um livro super falado, super entre aspas batido, mas eu sempre acho que é uma boa oportunidade pra falar de Jane Austen. Muita gente já conhece a história porque teve filme, porque tem milhões de adaptações. Tem até uma novela da Globo agora inspirada em Orgulho e Preconceito. Mas as pessoas acabam tendo uma ideia errada dessa história. Elas acham que de alguma forma é um romance água com açúcar, é uma história bobinha. Mas na verdade o livro é super recheado de crítica social, tem um humor muito afiado. A personagem Elizabeth é uma das melhores personagens que eu já conheci na vida. Aqui a gente tem uma história super bem escrita, cheia de diálogos afiados, um contexto social muito bem trabalhado, ironias demais daquela época. E eu acho super interessante porque a Jane, ela escrevia sobre a época que ela vivia e ela era extremamente crítica em relação a isso. Ela é muito bem humorada, ela tem umas sacadas maravilhosas nesse livro aqui, através da personagem dela, que é a Elizabeth. Então é um livro que eu realmente recomendo. É uma história de amor, mas ela é muito mais do que isso, assim. Eu gosto bastante de como a Jane trabalha os personagens aqui. É afiada demais em relação a tudo que ela se propõe a criticar. Outra coisa que eu acho incrível em relação a esse livro é como a Jane, ela constrói a história inteira baseada nos diálogos, entre as conversas entre os personagens. Ela tem pouquíssima descrição dos cenários, pouquíssimas descrições dos ambientes. E o livro ainda assim é tão sensacional. Eu já fiz resenha desse livro aqui no canal. Eu faço super questão que vocês vejam, porque realmente é um livro que vale muito a pena. Então eu vou deixar nos cards aqui pra quem tiver mais interesse. Mas eu adianto que é, com certeza, um dos livros mais bem escritos que eu já li, uma das minhas histórias favoritas da vida mesmo. E aí, por fim, o último livro que já tá ficando batido de tanto que eu falo dele aqui nesse canal, mas que vale a pena demais, demais, é Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, do Marçal Aquino. Esse aqui é um romance nacional. Aqui a gente vai acompanhar a história de amor do Calbi e da Lavínia. É uma história que a gente sabe que não deu certo. Desde o princípio, o Calbi, que é o narrador dessa história, ele deixa bem claro pra gente. Mas a gente ainda não sabe por que não deu certo, de que forma não deu certo. E a gente vai acompanhar o Calbi, que é um fotógrafo, que tá morando numa cidadezinha lá do Pará, bem pacata, mas que tá tendo uma corrida pelo ouro, então tá um contexto aí bem difícil, bem complicado. E é um livro que tem uma escrita tão maravilhosa, tantos trechos marcantes, que dá pra ver a quantidade de post-it que eu usei aqui, daria pra usar muito mais. Como eu já falei bastante dele aqui, vou novamente deixar o link pra resenha pra vocês conferirem, porque vale a pena demais. Bom, então são esses meus romances favoritos de todos os tempos, pelo menos no momento. A gente sempre acaba renovando esses favoritos de acordo com as leituras que vai fazendo. Queria novamente convidar vocês para deixar aqui embaixo quais são os romances favoritos de vocês, se vocês já leram alguns desses que eu citei, se gostaram, se não gostaram, o que vocês acharam de cada um deles. Caso vocês queiram comprar alguns desses livros ou mesmo outros livros, vou deixar os links deles aqui embaixo. Comprando por esses livros, vocês contribuem bastante com o crescimento do canal e na verdade não precisam necessariamente comprar esses livros, podem ser outros, é só entrar por esses links. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, não deixe de deixar seu curtir e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima!